Bem-vindos, começando então nosso segundo dia da série Lei da Semeadura. A vida ela é um plantio e uma colheita. Muitas vezes nós encerramos a live de ontem e eu vou começar puxando o gancho da forma que a gente encerrou ontem para começar hoje. Muitas vezes nós pensamos estar compensando algo que na verdade só estamos plantando para a próxima. Então ontem eu citei um exemplo para encerrar a live e vou começar com esse exemplo para iniciar essa aqui. Numa discussão, quando você devolve na mesma moeda, você acredita piamente, nós acreditamos piamente, até entender isso aqui, né? Que a gente está só compensando o que o outro fez. A gente tem uma sensação, existe um desejo de vingança muito forte dentro do coração da gente. A gente pode chamar isso de justiça, chama do que você quiser, mas é um desejo de vingança que nós temos, tentando compensar o que aconteceu. Se você entrar na Netflix, escreve lá no pesquisador, vingança, você vai ver uma lista infinita de filmes e séries que falam sobre vingança. E o quanto que isso dá bilheteria, quanto que isso dá assunto, dá visualização, dá sucesso. As pessoas querem ver vingança, desejo de vingança. E esses filmes, né, geralmente filme de ação, eu gosto de filme de ação, não tem problema nenhum em assistir um filme de ação, inclusive até se não tiver muita ação, depois do horário, esqueça, só vou dormir. Então, coloca um filme de ação ali, sei lá, vamos ver um filme de ação, né, um filme que ali envolve polícia, envolve crime, desvendar, e aí você aprende um monte de coisa, bem legal. A questão é que esses filmes, todos eles vão envolvendo a vingança. E você, na metade do filme em diante, você começa a torcer pela vingança. É aquele pai que o bandido matou a esposa no começo do filme, ele vai passar o filme inteiro atrás desse cara, até ele fazer algo tão grande para aquele cara, a ponto de se sentir aliviado por ter sofrido o que sofreu. Existe uma maldade dentro de nós, que é o desejo de vingança, e isso conecta com essas cenas, com esses filmes, né? Nós temos um desejo diário, carnal, humano, dessa natureza velha, humana, de se vingar, de compensar. Só que a vingança, ela gera vingança. Então a violência gera violência. E eu simplesmente, quando eu acho que estou compensando, eu estou esquecendo que eu estou gerando. Vamos lá. Quando você devolve na mesma moeda, você não está compensando, você está gerando. Você não está compensando o que o outro fez. Você não está quitando a dívida. Você está plantando para a próxima. E essa consciência ela é difícil de ser ativada no meio de uma discussão, no meio de uma briga, porque naquele momento é a sua amígdala cerebral que está bombando. Sua consciência está longe disso. Está com dificuldade de ter consciência do que está falando, pensando, agindo. E a nossa tendência é agir por instinto. Mas se você, por um instante, parar por um instante no meio de uma discussão e respirar fundo, você vai ativar sua consciência a ponto de você perceber que aquela violência que você está dando, achando que está dando de volta, você está só gerando para a próxima, está só plantando para a próxima. Então, muitas coisas que nós colhemos hoje foram de palavras ditas, foram de palavras malditas, foram de situações que eu plantei, que eu profetizei. Então, eu disse isso ontem e eu vou repetir hoje. Eu consigo ver o seu passado quando eu olho para a sua colheita hoje. E eu consigo prever o seu futuro ao ver as suas sementes hoje. Então, ao ver o que você está colhendo hoje, dá para perceber o que você plantou no passado. E ao ver o que você vai colher amanhã, ao ver o que você está plantando hoje, eu consigo prever o seu futuro, ou o que você vai colher amanhã. Porque essa é a lei da semeadura. A Bíblia mostra o tempo todo isso, em várias partes bíblicas, histórias, parábolas, passagens, de semeaduras que trouxeram retorno. Então existem alguns princípios que a gente precisa atentar para que eu corrija a partir de agora o que eu estou plantando e para que eu simplesmente aprenda com o que aconteceu. Porque nós somos tentados, vamos lá, nós somos tentados a achar que estamos compensando quando estamos plantando. Nós somos tentados, ao perceber que plantamos errado, a tentar mudar a colheita e não dá para mudar a colheita. Então, ao ouvir essa palavra, ao você estar aqui pela manhã, nós estamos pautados na palavra de Deus, né?
ao ler alguns versículos, você começa a perceber que plantou errado. E nesse momento que você percebe que plantou errado, começa uma sensação de querer alterar o passado, de querer mudar. Então é por isso que as pessoas às vezes contam uma historinha para si mesmas, tentando se auto-justificar por conta da semente lançada de forma errada, para eu me sentir um pouco melhor, porque a tentativa dele, a tentativa dela é simplesmente apagar o que aconteceu. Apagar o que está acontecendo, fingir que não está vendo, que é mais cômodo. Né? É mais cômodo eu agora perceber que estou colhendo algo negativo, porque plantei algo negativo. Então eu vou tentar dizer que aquilo não, que aquilo foi o que me aconteceu, que aquilo foi alguém que fez, aquilo foi um momento, uma fase. Eu vou enxergar alguma coisa de forma até mesmo imatura para justificar a minha colheita de hoje e eu me sentir menos mal. Ok, isso é uma escolha, uma decisão. Nós podemos simplesmente olhar para o passado, não aprender de fato as lições corretas e tentar mascarar o que eu plantei, tentar mascarar o que eu estou colhendo, ou eu posso fazer o ideal, que o ideal é olhar para trás e ver que as sementes erradas trouxeram a minha colheita errada, as sementes lançadas de forma errada trouxeram uma colheita de forma errada, e que eu posso fazer a partir de agora o que vai acontecer. Ontem falamos sobre algumas heranças que recebemos, alguns legados que recebemos, de colheitas que nós não plantamos, tanto de forma positiva como de forma negativa, e que eu não tenho o poder de alterar, mas eu tenho o poder de alterar diretamente o que eu vou colher amanhã, a partir do que eu estou plantando hoje. Ok? Então, nós conseguimos olhar para alguém e você consegue simplesmente ver o que ela plantou ao ver ela colhendo. Né? Você não precisa ver o dia da semeadura para saber que uma pessoa plantou milho. Você só precisa chegar no dia que ele estiver colhendo milho. A Bíblia diz assim, ó, quem semeia vento, colhe tempestade. Então você não consegue simplesmente olhar, você não precisa passar por todo o processo na vida de alguém para perceber o que ele plantou, o que ela plantou, de que forma ele plantou. Você só consegue ver através da colheita. Ok? Mas eu não estou resumindo aqui dizendo que tudo, qualquer catástrofe que aconteça é colheita. Não. Às vezes é uma provação para te levar a um outro nível. Nós falamos isso aqui semana passada. Mas eu estou pegando em outro aspecto hoje. O aspecto de perceber visivelmente o dia da colheita, aquilo que foi plantado secretamente. O dia da colheita é o dia de uma festa, é o dia de coisas públicas. O dia da semeadura é o dia de secreto, é o dia de silêncio, é o dia de anonimato. Então, as pessoas costumam resumir, achar que a sua colheita, a colheita de alguém, foi do dia para a noite. O que eles esqueceram de avaliar é que a tua noite durou 10 anos. Da noite para o dia. Nossa, ele colheu, olha só o que está colhendo, mas você foi da noite para o dia. Não, não foi da noite para o dia. A noite demorou 10 anos, essa noite dele demorou 20 anos. E agora está acontecendo. Não existe nada do nada, existe de repente. E eu estava distante e estava achando que o tempo parou, mas o tempo voou. Toda vez que você fica muito tempo sem encontrar uma pessoa, a sua última memória do último encontro, ela parece mais curta. Olha, quando você encontra uma pessoa que faz 5 anos que você não a vê, você não tem a sensação de só lembrar da última vez que você viu ela? Você não consegue lembrar daquilo que você não viu depois. Então é muito comum você encontrar pessoas que participaram da sua adolescência e elas se enxergam como adolescente ainda. É muito comum você encontrar pessoas que participaram da sua infância e elas se enxergar como uma criança grande. Por isso que é difícil você ser valorizado no lugar que você cresceu, porque algumas pessoas que fizeram parte de uma fase não conseguem entender que você não está mais na mesma fase. Ok? Então essa memória é curta, é como se o tempo tivesse parado. Às vezes eu encontro uma criança que foi meu aluno, na época da musicalização infantil, que era 2, 3 aninhos, era um toquinho de gente, assim, né? Toquinho de amarra-bode, que dizia meu pai. Um toquinho. Aí eu olho hoje, 12, 13 anos, 16 anos. Você olha, meu Deus do céu. Ontem era desse tamanho. Ontem, como assim ontem? Faz 10 anos, fazem 15 anos.
Só que na minha cabeça, a última memória é a de ontem. É por isso que a gente julga mal a colheita de muita gente. Porque na minha cabeça, a última imagem que eu tenho, ela é como se fosse de ontem, mas ela foi de 10 anos. Então, você não pode julgar mal, julgar errado, uma pessoa que você passou muito tempo sem a ver e que passou muito tempo aí, mudanças acontecem rápido, achando que aconteceu do nada, da noite para o dia. E dessa forma, quando você aprende a não julgar isso também, você atrai isso para você. A Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. A Bíblia está dizendo que não é que seja pecado você julgar. O pecado está em você ser alguém que julga de forma errada, com a régua errada. E o texto vai dizer, porque com a mesma medida que você mede, vos hão de medir a vós. Jesus está dizendo, cuidado com a régua. Cuidado, porque esse pré-julgamento do sucesso dos outros será o julgamento das pessoas que terão a respeito do seu sucesso. Isso é lei da semeadura. Eu cuido como eu enxergo o outro, eu cuido do que eu falo do outro, porque isso será a minha sina, será o que farão comigo também. Ok? Então, existem vários princípios na lei da semeadura, que é importante e fundamental nós entendermos. Se eu não entender isso, gente, e não ter consciência do que eu estou fazendo, eu vou continuar de novo colhendo coisas que eu não quero, por sementes que eu lancei involuntariamente. Não dá mais para se fazer de vítima agora. Não dá mais. Eu tenho uma mensagem, uma pregação, que o título dela é Você Cresceu. Não dá mais para eu ficar dizendo que quando eu era criança, porque quando eu era não é assim, porque quando eu era assim. Não, não dá mais. Já passou, você já é adulto, já dá para alterar a sua colheita do futuro. Você já é alguém que tem consciência, já consegue colher no futuro coisas diferentes. E que ficar olhando para trás, relembrando, remoendo, devotando-se ao que aconteceu, aumentando mágoa, aumentando amargura, aumentando rancor, não vai resolver. Inclusive, vai fazer eu plantar para o próximo dia. Então, palavras são sementes. Quando eu lanço uma palavra, eu lanço uma semente. Eu posso escolher falar sobre aquilo que eu estou vendo, ou sobre aquilo que eu vi, ou falar sobre aquilo que eu quero ver. Existe uma premissa sobre liderança. Liderança e elogio. Muito cuidado com os elogios demasiados. A gente pode estar aleijando as pessoas ao invés de incentivando. Mas existe um momento que é necessário elogiar. E o elogio ele tem que estar relacionado com coisas que você gostaria de ver. Isso é muito mais difícil do que se elogiar pelo que já se está vendo. Elogiar pelo que já se está vendo, todo mundo consegue. Agora, líderes que querem criar uma nova realidade, eles precisam elogiar por aquilo que eles querem ver. Então, elogie os seus filhos por aquilo que você quer ver neles. Nem que seja por uma fagulha que ele fez, mas elogie por aquela fagulha, porque à medida que você agradece, aquilo cresce. Você lembra da multiplicação dos pães e peixes? Jesus estava lá, a multidão estava com fome, chega um rapaz com uma sementinha, um cestinho. E a primeira coisa que Jesus faz é levantar o cesto para o céu e orar e agradecer. Então agradece que cresce. Seja intencional ao elogiar. Não elogie só por instinto, por emoção. O seu elogio por emoção mata as pessoas. Mas o seu elogio intencional, voluntário, quando você observa e você profetiza, você profere, você está criando uma nova realidade, você está lançando sementes. Eu costumo não deixar ninguém pecar na minha frente ao falar mal dos seus filhos. Eu não deixo, não adianta, eu não deixo, não vou conseguir deixar. A pessoa diz, esse aí esse aí é teimoso. Eu digo, não, mãe, ele está teimoso agora. Mas ele não é teimoso, não. Eu costumo corrigir mesmo, né? Todo respeito, todo amor no mundo, né? Costumo corrigir dizendo, não, pai, não, ele não é assim. Não, esse aqui é assim, ó, esse é cabeçudo, não, teimoso, não obedece, desobediente. Eu digo, pai, não, ele não é assim. Ele está sendo assim, diferente do que ele é. Porque o que ele ele é obediente, ele é querido, ele é amado, ele respeita os pais. Então você altera aquela palavra, porque quando você fala do que já aconteceu, você só reforça o comportamento. Quando você fala do que quer ver, você está criando uma nova realidade. A criança ou a pessoa imatura, ela não sabe o que ela quer de fato. E não sabe o que ela é.
Então, ela precisa ser reforçada na sua identidade, quem ela é. Porque no fim, ele às vezes está tentando ser o que ele já é. Ele está tentando ser um bom filho, sendo que ele já é. E quando a coisa se inverte, ele fica tentando ser um bom filho, ele acredita que ele não é um bom filho. Então ele acredita que eu sou ruim, estou tentando ser bom. Mas quando você fala, não, você é bom, você é um bom filho, você está se comportando de forma ruim, você inverte a chave na mente dele. Ele passa então a dizer, não, eu sou um bom filho. E o que eu estou fazendo não combina com o que eu sou. Aí já começa a ser mais fácil o processo de mudança, de conscientização. Porque palavras são sementes, elas criam realidades. Então, se você puder, lance sementes, né? Mas eu quero atentar aqui sobre a lei da semeadura, não só sobre palavras, porque você pode encontrar isso aqui na série O Poder das Palavras. Eu quero que você entenda o princípio da lei da semeadura para qualquer área da vida. Qualquer área da vida. Eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5 princípios que você não pode esquecer sobre lei da semeadura. Primeiro, o princípio da proporção. Proporção. A Bíblia diz que você vai colher, vai ter na colheita o resultado proporcional ao seu plantio. O resultado proporcional, ou seja, nunca será igual. Você nunca vai plantar uma semente para colher um fruto. Nunca. Sempre será exponencialmente maior. Sempre. Uma semente, ela carrega virtualmente dentro dela uma árvore. Essa árvore tem frutos. Esses frutos têm sementes. Essas sementes cairão na terra. Nascerão árvores, frutos e sementes. Ou seja, uma semente dentro dela tem um pomar. Tem uma infinitude de coisas virtualmente dentro da semente. Ela ali é um pomar, mas é um pomar num outro formato, no formato de semente ainda. Ok? Só que você precisa entender a proporcionalidade. Quanto mais eu lanço, embora que uma semente traga muito resultado, quanto mais sementes eu lanço, muito maior será o meu resultado. Por isso que a Bíblia fala sobre a parábola do semeador. O salmista fala do semeador que lança semente andando chorando. Eu tenho até uma pergunta que eu até anotei aqui. Ó. Quando é que eu devo plantar? Olha, Eclesiastes capítulo 11, versículo 6 diz: Pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires da tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se é aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Está em Eclesiastes 11, 6. Se pudesse pegar esse versículo e colocar em algum lugar na casa, né, seria tão bom. Quem sabe uma xícara, né? Você olhar e ficar, pela manhã lance tua semente. À tarde não retires a tua mão, continue a lançar a semente, porque não sabes qual prosperará. Na parábola do semeador, Jesus vai dizer que uma caiu em terra em pedra, outra caiu entre espinhos, mas uma caiu em terra boa. Então o princípio da proporção é, quanto mais eu lançar, mais eu colherei. Se tem aqui na minha live agora empreendedores, e você quer ser um empreendedor, ou você já é um empreendedor, tem uma empresa, já abriu seu CNPJ, presta um serviço, vende algum produto autonomamente, você é autônomo, você também, que é trabalhador, empregado, também utiliza esses princípios de forma incrível para os seus dias. Mas o empreendedor, ele sente mais na carne isso. Por quê? Porque o empregado, ele já começa, em 30 dias depois, já tem salário. O empreendedor, ele começa, continua, vai de novo. 1 ano, 2 anos. Então, o empreendedor entende mais essa lei. E às vezes ele acha que o problema está no retorno. As pessoas não estão pagando, as pessoas não estão me dando o que eu queria, não estão me dando o que eu esperava. E não é sobre isso. É sobre o quanto de semente você tem que continuar lançando. O quanto de semente. Eu dizia isso para um jovem ontem à noite. Ele falava que ele desejava empreender. Eu gosto de ajudar as pessoas a abrir negócio. Eu gosto disso. Eu acho que abrir negócio tem muito a ver com o reino de Deus, tem muito a ver com deixar sua marca na terra, tem muito a ver com gerar renda, gerar emprego, aumentar a economia, pregar o evangelho. Meu Deus, é muito incrível. E Deus não nos fez só para abrir empresas, Deus nos fez para liderar, dominar, ser líder, conduzir, governar pessoas,
com amor, com carinho, conduzir, servir, quebrar galhos, resolver problemas. Mas vamos lá. Eu dizia para ele assim, ó, só tem uma coisa que dá dinheiro nessa vida. Só tem uma coisa que dá dinheiro. Isso aqui eu vi num filme uma vez, há uns 10 anos atrás. Aquilo me marcou, aquela cena. Porque é um filme até de comédia, assim, vai ser uma piada, né? Era para ser uma piada, mas na hora eu entendi um negócio que fazia todo sentido. Ele disse assim, meu jovem, só tem uma coisa que dá dinheiro nessa vida. O rapaz falou, o quê? Ele disse, dinheiro. Por quê? Porque, querendo ou não, todo mundo que tem um pouco mais de dinheiro hoje, um dia plantou o pouco que tinha. Então, é uma sequência. Você consegue lidar com muito dinheiro quando você planta muito dinheiro. Uma coisa que você vai demorar anos para entender, se você não aprender agora, mas um dia você vai ter que entender, é que quanto mais a pessoa ganha, mais ela gasta. Mais ela ganha, mais despesas ela tem. Então você vai ver pessoas aí que têm salários de 100, 200 mil reais e elas têm 150, 140 mil reais de despesas. Você vai ver empresas que faturam 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 15 milhões, que elas têm seus 10, 12 milhões de despesas também. E se você olhar para aquelas despesas, você sai correndo, meu irmão. Você só quer o que ele ganha no final, você não quer saber de investir tudo aquilo ali. Mas a vida é assim. A lei da semeadura funciona poderosamente nas finanças e isso está relacionado com proporção. Quanto mais sementes eu lanço, mais eu colherei. Ok? Então eu posso simplesmente pegar e lançar uma semente e segurar as outras 5. Ou eu posso estar lançando sementes o tempo todo e quando eu colho, como o fruto, separo a semente para lançar de volta. Há pessoas que comem a semente. O que é comer semente? Esse é um princípio também, inclusive, para o empreendedorismo, para ajudar você. Pessoas que elas trabalham, recebem o fruto do seu trabalho e dentro desse fruto sempre tem sementes. Sempre dentro do fruto tem sementes. E semente não foi feita para comer, foi feita para se lançar. E o problema de muita gente que hoje não tem nada, porque muitas vezes tiveram grandes coisas, mas comeram todas as sementes. E sementes não foram feitas para ser comidas, foram feitas para ser lançadas. Coma do fruto, devolva a semente para a terra. Continue a plantar, mesmo que você já tenha colhido. Há pessoas que estão só esperando a primeira colheita para parar de plantar. Jamais! Não faça isso. Pessoas dizem, deu, colhi, agora vou descansar. Todo mundo tem esse desejo da falsa estabilidade, né? Agora eu vou parar. Não, querido, não faça isso. Não faça porque vira e volta, passa um tempinho, você vai ficar sem nada. Como um fruto, devolva a semente. Então, o primeiro princípio que eu preciso compartilhar com você é o princípio da proporção. Você vai colher proporcionalmente o que plantou. Esse princípio está na vida espiritual, na vida emocional, profissional. É proporcional. Você não pode querer colher a mesma coisa que alguém está colhendo e que plantou muito mais que você. Eu não posso querer colher mais do que alguém que plantou muito mais. Não dá. E sabe, o dia do plantio ele é secreto, não tem como você julgar. Você pode botar a culpa em quem você quiser. Nós podemos dizer que é do governo, culpa, que é do, sei lá, do pai, do avô. Faz o que você quiser. Você não pode negar que ali teve mais semente lançada. Tem gente que está gastando tempo comendo a semente enquanto tem outros plantando. Olha, sofrer, você vai sofrer do mesmo jeito. Você vai sofrer quando a semente acabar e você vai sofrer quando estiver plantando a semente. Escolha o seu sofrimento. Escolha a sua dor. A Bíblia diz que um filho imaturo, ele tem as mesmas obrigações de um escravo. Ele não se difere de um escravo. Então você olha para um filho que é imaturo, que é uma criança, e você vê ele como um escravo. Ele também se vê como um escravo. Por quê? Porque ele não tem idade para acessar as coisas. Isso fala sobre a dor do processo. Sabe? Mas tem diferença entre a dor da consequência e a dor do processo. Tem gente que está sofrendo a dor da consequência, está faltando dinheiro, está faltando sustento, está faltando as coisas, porque comeu semente, isso é dor de consequência. Isso não gera nada, se você não aprender a jogar sementes. Mas tem gente ali que está sofrendo dor, pouco sono, estresse, porque está plantando. A dor, se você olhar, é a mesma. Aquele que está plantando está sofrendo, suando, está triste, está chorando, está dor nas costas, está estressado, dor de cabeça. Aquele que comeu a semente, está sem nada, também está com dor de cabeça, está estressado, está nervoso.
Os dois estão no mesmo patamar, parece. A diferença é que daqui para frente, você vai ver esse aqui cada vez pior se não entender como se planta, e esse aqui colhendo daquilo que plantou. Fique tranquilo. O tempo vai mostrar o que você está plantando. Primeira lei é proporção. Então, eu colherei proporcionalmente a quantidade que eu plantar. Muito bem. Segunda lei é espécie. Tipo de semente. Que semente que eu estou plantando? A Bíblia diz: quem semeia vento, colhe tempestade. É espécie. Tipo de semente. Você não vai plantar uma coisa ruim e colher algo bom. Você não vai plantar coisas boas e colher coisas ruins. Conforme o tipo de semente será o tipo de colheita. Toda vez que você julga mal alguém, você não vai colher bons julgamentos. Toda vez que você é maldoso com alguém, você não vai colher pessoas bondosas. Toda vez que você mede as pessoas com a régua errada, perdão, você não vai colher bons julgamentos. Toda vez que você plantou falsidade, que você guardou segredinhos, falou uma coisa na frente, falou outra atrás, o que você espera que vai acontecer? Olhe e perceba bem as pessoas que reclamam de quem fala mal. Uma coisa é você saber que sempre vai ter alguém falando mal de você. Outra coisa é você estar indignado com isso. Você não pode se afetar. O seu se afetar já é um sinal de quem você é. Porque as pessoas que mais se afetam são as que mais são iguais. Ela mede errado. Então, se ele souber que alguém está fazendo algo para ela, para ele, como ele faz para os outros, ele ficará numa raiva, numa radicalidade que é indescritível. Porque ele é igual. Porque ela é igual. Não sei se eu estou sendo simples o suficiente para entender, para que seja entendido, mas pessoas que reclamam muito, meu Deus, quem está falando mal de mim? Quer descobrir quem é a pessoa, quer ir atrás da pessoa. Indignado. Meu Deus, acabou a vida dele, acabou a vida dela. É exatamente o tipo de pessoa que faz a mesma coisa. Porque você planta e você colhe. Muito cuidado com a régua, o tamanho da sua régua, que você gosta de medir. Muito cuidado, é a mesma régua. Toda vez que eu vejo alguém pegando uma régua e dizendo assim, ó, pra mim é isso aqui, eu fico olhando exatamente a cena de alguém fazendo a mesma coisa com ele e com ela. E sabe, se alguém te medir com a régua errada, sendo que isso é só a colheita do seu plantio de medir os outros com a régua errada, isso não vai trazer benefício nenhum. Agora, se alguém te medir com a régua errada e você não plantou para aquilo, você colhe benefícios disso. A Bíblia diz assim, bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz, feliz é sucesso, bem-sucedido. Bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem coisas boas ao seu respeito. Seja bondoso ao falar. Meça de forma justa, ao ponto de que para alguém falar mal de você tem que mentir. Porque se você, com o seu comportamento, obrigar a pessoa a mentir para falar mal de você, você é bem sucedido. Sucesso. Por que você se incomoda quando você entende isso? Por que você se incomoda quando alguém fala mal? Porque você é igual. Senão você não vai se incomodar. Você, inclusive, o que falaram? Falaram mal de mim assim? Mas isso é mentira. Então tá bom. Isso significa sucesso para a minha vida. Isso significa felicidade para a minha vida. Feliz, olha, bem-aventurados sois vós. Quando que para falar mal de você eles tiverem que mentir. Agora, se eles estão falando mal de você porque você fala mal deles, isso não traz resultado nenhum.
só aumenta o ciclo de maldição, maldizer. Então cuidado com a régua, meça de forma justa. Sabe, tem alguém medindo você em algum lugar e no meio deles tem alguém enviado de Deus para dizer, não é bem assim. Porque Deus, ele não se deixa escarnecer. Tudo que você planta, você colhe. Deus vai cuidar para que você receba aquilo que você plantou. Então a espécie da semente. Que tipo de semente eu estou lançando? Quais são as sementes que eu lancei sobre os meus filhos? Quais são as sementes que eu estou lançando sobre o meu trabalho? Sobre a minha profissão? Tem gente que quer ser rico e fala mal de rico. Tem gente que quer ter ministério e fala mal do pastor. Eu não entendo, gente, que a pessoa está achando que vai colher alguma coisa. Tem gente que quer ter um talento e fala mal de talentoso. Ele quer ter uma cadeira na política e fala mal de tudo que é político. Ele fala mal de todo mundo. O que é isso? Que tipo de semente está lançando? Quem semeia vento, colhe tempestade. Tem gente que, depois que assume uma cadeira política, ele não tem paz, ele não dorme direito, porque jogou tanta semente nos outros, jogou tanta raiva, jogou tanto ódio sobre os outros, não consegue depois ter paz. Engolindo as próprias palavras, colhendo o fruto das suas próprias sementes. Cuidado com o tipo de semente que você lança. As conversas de bastidor, as conversas em silêncio. Tem alguém conversando em silêncio sobre você também. As pessoas costumam cuidar o mau julgamento em público. Em público ela fala, não, mas é assim, as pessoas são, né, mas vamos orar. Em público é um falso. No secreto, se ele puder matar a pessoa com a palavra, ele mata. Não adianta. É a lei da semeadura. Isso é proporcional. Lançou a semente no secreto, alguém está plantando no secreto também. Isso vai voltar. De forma negativa e também de forma positiva. Aquilo que você está plantando no secreto, com as portas fechadas. Ninguém está vendo. Eles vão dizer que foi do dia para a noite. O que não sabe é que a sua noite durou 20 anos. Lá no Egito, tinha um rapaz que saiu da cadeia. Ninguém conhecia ele. Ele era apenas um escravo de Potifar, um anônimo no Egito. E depois, na cadeia, um anônimo. Ninguém sabia quem ele era. Mas lá no palácio tinha alguém, que tenho certeza que tinha alguém que olhou e disse, o que esse rapaz pode virar nosso governador? Da onde que ele veio? Eu nunca vi. É filho de quem? Da noite para o dia? Por causa de um sonho? Porque o rei teve um sonho, ele deu um chute, ele acertou, virou governador agora. Da noite para o dia? Como assim da noite para o dia? A noite de José durou mais de 15 anos. A espécie da semente. Cuide com o que você está plantando. Você vai colher de forma proporcional. É por isso que você não vai colher na vida financeira se não mexer com a sua vida financeira. Você não vai colher na vida espiritual se não plantar na vida espiritual. Você não vai colher na vida conjugal se não lançar sementes sobre o seu casamento. Não adianta você lançar sobre outras áreas e colher em outras, não dá. É o tipo de espécie. Qual é a semente que eu estou lançando? É o tipo de colheita que eu terei. Tem gente que quer colher na vida financeira e ele acha que a semente que ele tem que lançar é a oração. Aí ele fica orando 24 horas. Senhor, me dá dinheiro, me dá as coisas. Me dá. Quando Deus chegou para Salomão e falou, Salomão, me pede o que você quiser. Você pode pedir o que você quiser. Salomão disse, eu quero sabedoria. Salomão sabia que com sabedoria ele poderia comprar tudo o que ele queria. Então Salomão não pediu o bem, o benefício, ele pediu a ferramenta para conquistar. Aí Deus falou, Salomão, agora você atingiu meu coração. Você não pediu nem bens, nem riqueza. A sabedoria, a ferramenta. Então agora você vai ter tudo isso. E ainda riquezas e bens. Será o homem mais poderoso que já existiu. O tipo de semente, o tipo de colheita que você quer ter é o tipo de semente. Então lance a semente sobre aquilo que você quer colher. É na vida financeira o que você está construindo. Tem gente que acredita que com uma oração, ele fica pedindo o bem final, ao invés de pedir a ferramenta, né? Ao invés de pedir para Deus condições de chegar lá, não, ele pede para chegar lá. Ao invés de dizer, Senhor, me dá condições de construir isso. Me dá condições para que eu estude, para que eu me prepare, para que eu vá atrás, para me chegar nesses sonhos humanos e carnais, porque tudo que envolve bem material é carnal, humano. Aí pede o bem, Senhor, me dá um carro, me dá uma casa,
Me dá um trabalho, me dá. Até o trabalho é até bom pedir. Mas me dá trabalho, não é emprego. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Ele fica pedindo coisas materiais, finais. Mas peça a Deus coisas que envolvem um preparo para que você lance a semente. Lance a semente de forma correta. Se é sobre o seu casamento que você quer colher, você não vai colher nada de bem no seu casamento se não tirar tempo, energia, lágrimas, suor, sangue, gordura. Gastar-se para o seu casamento ser próspero. A vida financeira é a mesma coisa, lançar sementes. Lançar semente não é trabalhar 8 horas por dia, pegar o salário e gastar tudo. Isso não é lançar semente. Isso não é. Não te esqueça que no seu salário tem semente, no seu fruto tem sementes dentro. Ah, mas eu não consigo guardar dinheiro. Eu tentei guardar 100 por mês, não consegui. Você consegue guardar 10? Você não pode chegar diante de Deus e dizer que você não tem condições de guardar nada. Não tem condições de investir. Você não pode chegar diante de Deus assim. Não dá. Uma visita na sua casa, eu já vejo onde é que está o seu dinheiro. Eu canso de, com todo respeito a muita gente, eu amo essas pessoas, cada um escolhe o que faz com o dinheiro. Mas eu não esqueço assim, de pessoas que passaram pela minha vida que nunca tinham nada na vida. Quando tiveram o primeiro trabalho, gastavam um salário numa calça. Eu até hoje não sei o que é, né, estou confessando para vocês aqui, eu não sei o que é gastar R$ 300 numa calça, eu não sei. Eu não sei o que é gastar 200 numa camisa, 300, não sei. Um sapato, 600, 700 reais, não sei o que é isso. E tem gente que tem muito menos, não tem estrutura nenhuma, não tem nenhum teto, a casa é baixa, ele vai lá e gasta com aquilo. Eu passei o meu casamento inteiro com uma TV de LCD, aquelas grossas, até hoje ali, abandonado, tadinho, porque ninguém assiste. E tu entra numa casa que é baixa assim, ó, tem que se abaixar para entrar na casa, tem uma TV de 65 polegadas, 5, 6 mil. Aí a pessoa, eu não tenho dinheiro para... Claro que não vai ter. Deus te dá a condição de lançar frutos. Claro que eu não vou dizer que a culpa é sua, a partir de uma cultura que você teve na sua casa. Dá para entender, ok? Eu não tive a instrução. Eu também, em muitas áreas, não tive instrução adequada. Tá tudo certo. A questão é que a partir do momento que eu começo a ficar adulto, eu começo a entender que eu preciso comer o fruto, mas devolver a semente para a terra. Nem que seja 10, 20, 30. Eu aconselho muita gente que trabalha e gostaria de empreender, comece. Comece. Pega aquele pouquinho, faça voltar. Lance a semente, Deus vai te abençoar. A vida financeira, a vida espiritual. Você não compra a vida espiritual, a intimidade com Deus com dinheiro. Tem gente que dá uma oferta, é o contrário. Daí ele dá uma oferta e ele acha que está íntimo de Deus porque deu uma oferta. Não, na sua intimidade com Deus, na sua comunhão com Deus, o que Ele quer como oferta é você. No seu casamento, na sua vida profissional, tudo envolve lançar sementes. O tipo de semente para o tipo de área que eu quero colher. Ok? Terceiro, a preparação da terra. Tem muita coisa para falar. Eu vou compartilhar amanhã que as horas já se foram. A preparação da terra. Você vai ver que todo o seu crescimento, o crescimento que Deus quer que você tenha, é só sobre preparação da terra. Porque Deus te dá autoridade justamente para que as terras sejam mais preparadas para te ouvir. Quando você cresce em autoridade, é Deus te dando capacidade das terras estarem mais prontas para receber. As pessoas, quando elas começam a te valorizar, a te ouvir, te respeitar, elas são terras preparadas, elas estão dando crédito. Então, tudo que Deus proporciona em nós para crescermos naquilo que fazemos é simplesmente para que as pessoas estejam mais preparadas para ouvir. Você nunca ouviu alguém que simplesmente viajou para ouvir alguém falar e chegou lá e disse: eu ouvi as mesmas coisas que eu sempre ouvi? Ou às vezes a pessoa, já pegou aquela pessoa que ela chega para contar a mensagem que ouviu para você? E ela está contando a mensagem assim, meu Deus, com um brilho no olhar, apaixonado, dizendo, meu Deus, olha o que eu ouvi, mudou minha história. E ela fala uma frase que você disse a vida inteira, mas que ela não dá crédito, que ele não dá crédito. Então, eu também tenho responsabilidade sobre o crédito que me dão. Eu não posso dizer que é tudo culpa da pessoa. Não é tudo culpa da pessoa. Eu tenho um pouco de responsabilidade sobre quem eu me tornei, sobre como eu estou comunicando e sobre o quanto aquela mensagem teve efeito na minha vida.
Aí eu tenho parte na responsabilidade. Né? O pregador hoje mais famoso, do mundo, o maior canal do YouTube do mundo é o David Leonardo. Você olha no YouTube ali, é o maior canal de pregação do mundo. É nosso aqui, brasileiro, gaúcho, quase gaúcho, né? Aqui do sul, Santa Catarina. E se você ouve a mensagem do David Leonardo, é uma mensagem simples. 2, 3 frases. Eu costumo ouvir assim, trechos, eu nunca parei para ouvir uma mensagem completa. Acho lindo o ministério dele, respeito, super respeito. Chame o que você quiser, mas chegue lá para ver se você consegue. Lindo o trabalho que ele faz. As mensagens simples, frases ditas que nós costumamos a ouvir a vida inteira. Ouvimos de um, ouvimos de outro, ouvimos na igreja, ouvimos do pastor, ouvimos do pai. E as pessoas vão lá, viajam, pagam viagem, pagam avião, pagam ingresso e sentam para ouvir ele. E depois que elas saem de lá, elas dizem, meu Deus, minha vida mudou. Porque não é sobre ouvir apenas, sobre a informação apenas. É sobre quem está falando, como foi falado e como estava a minha terra. Como eu me preparei, que tipo de crédito eu dei àquilo. Eu estou compartilhando algo com vocês que é do fundo do meu coração. Quando você cresce, é para que a terra esteja preparada. Quanto mais você cresce, mais terras preparadas estão para te ouvir, mais a palavra tem efeito. A pergunta nunca é o que se está falando. A pergunta é quem está falando. Quanto menos autoridade você tem, quanto menos você vive aquilo que está falando, menos efeito tem nos outros. Quanto mais você vive, quanto mais aquilo se aplica no seu dia a dia, e isso é visível, mais efeito causa nas pessoas. Então, ao invés de você procurar audiência, procure autoridade. Ao invés de você procurar pessoas para te ouvir, procure ser relevante no que você fala. Procure falar coisas que você viveu, que mexeram com você, porque você se torna então essa mensagem viva e Deus começa a preparar a terra e você consegue lançar sementes. Então, eu compartilhei 3 princípios: proporção, espécie e preparação. Amanhã eu compartilho outros 2 com você. 6h59 da manhã, espero você. Vamos orar? Espero ter abençoado a sua vida com essa live. Espero que você tenha aprendido alguma coisa nova. Espero que algo tenha entrado no seu coração a partir desse dia sobre esse assunto. Fecha os teus olhos e oramos. Pai, na tua presença nós estamos agora para te agradecer. Obrigado pela vida, pela saúde. Obrigado pela tua palavra, pela tua presença. Conduza-nos com sabedoria nesse dia. Nós vamos viver o teu extraordinário. Nós entendemos, Senhor. Sim, nós entendemos. As nossas mãos estão cheias de sementes e eu vou lançá-las hoje. Lançar em áreas diferentes. A tua palavra, ela é rica e perfeita e eficaz. Eu quero utilizá-la para plantar nas áreas mais diversas da minha vida. Conduza-me, Pai, Senhor, nesse dia, para que eu viva o que o Senhor sonhou para mim. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas. E às vezes eu estou impedindo de o Senhor fazer grandes coisas, porque eu simplesmente estou guardando o que eu deveria lançar. Mas a partir de hoje, Pai, eu lançarei as sementes. Eu aplicarei esses princípios de proporção, de espécie, e vou crescer para preparar cada vez mais a terra. Até que a tua palavra germine naqueles que me ouvem, assim como o Senhor germinou na minha vida. Eu te peço, Pai, conduza meu dia e eu assumo esse compromisso. Hoje será mais um dia para a tua glória. Amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou a sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.